Fala galera do curso de Arduino, e aí, tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Gente, nós estamos começando uma maratona de aulas que vai ser simplesmente empolgante, positiva, didática e com muito conhecimento técnico na área de programação do nosso querido e amado Arduino. Perfeito? E aí, para que a gente possa realizar a programação desse cara maravilhoso que vai ser o centro das atenções do nosso curso, o nosso Arduino Uno, nós precisamos controlar dispositivos, ligar e desligar saídas, controlar LEDs, controlar relé, controlar buzzer, controlar outros periféricos, outros dispositivos, ok? E aí, o Eletrônica Fácil desenvolveu o Shield sensacional que possui LEDs, display de 7 segmentos, relé, buzzer, entre outras saídas que podem ser controladas, assim como ter a leitura de botões, possibilitar a leitura de seleções do usuário através desses botões e também monitoramento da luz natural através do sensor de luz LDR, tá bom? Então, nesse módulo maravilhoso, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como montar, de como soldar todos os componentes desse shield sensacional que nós vamos usar na primeira etapa do nosso curso, onde nós vamos ter muito hands-on, muito mão na massa, para que você que está começando do básico ou já tem algum conhecimento, possa se motivar em poder aprender a soldar placas eletrônicas, em aprender a como ligar e desligar alguma coisa, em como ler uma entrada digital, a como ler um sinal, tomar uma decisão, enfim, para que você possa desenvolver múltiplas lógicas de programação com o Arduino Uno, tá bom? E com um shield maravilhoso, uma placa sensacional que você vai encaixar lá no seu Arduino, apertar aqui e proporcionar uma facilidade gigantesca na hora de você programar, porque agora você programa via cabo USB e já controla os periféricos, todo o hardware de forma simples, fácil e prática, sem a utilização de jumpers e protoboard ainda nesse momento. Por quê? Porque o objetivo é a gente ter velocidade de aprendizado, velocidade de desenvolvimento, velocidade de trabalho. É programar, ver funcionando, programar, ver funcionando, tá? Então, fiquem ligados, assistam esse módulo do nosso curso de Arduino até o final, para que você possa aprender a soldar passo a passo essa placa maravilhosa que será decisiva para a primeira parte do nosso treinamento do nosso curso de Arduino de forma sensacional. Tá bom? O nosso curso de Arduino ele tem como base a primeira parte, muita mão na massa, muito trabalho, mas todos os desenvolvimentos vão ter complementos, vão ter evolução profissional. Então a gente começa com mão na massa, depois entende mais sobre microcontroladores, monta projetos sensacionais com o Arduino, monta também, por que não, e devemos fazer, o nosso próprio Arduino no protoboard, para que você entenda do que consiste um Arduino, como fazer uma placa com microcontrolador, como fazer com um microcontrolador que não esteja somente no Arduino possa controlar um projeto seu no futuro, como fazer uma placa que tenha o Arduino, né? Que tenha o microcontrolador Atmega 328, você consiga fazer um projeto baseado no hardware do Arduino. Você já pensou em você mesmo fazer sua placa Arduino? E aí com isso, coloca lá na sua plaquinha, fura ela, solda, e aí os periféricos você coloca de acordo com o seu projeto, o seu TCC, o seu produto que você quer desenvolver, a sua nova tecnologia, enfim, para controlar uma máquina, um processo, um produto, e aí fica ao critério, né, pessoal? Mas todo o conhecimento que a gente vai ter no nosso treinamento vai ser muito sensacional, garanto para vocês. Beleza? Bora soldar esse cara maravilhoso para começar a aprender como programar Arduino de forma espetacular? Vem comigo no curso de Arduino aqui do Eletrônica Fácil. Beleza? Vamos nessa! No ambiente de estudos aqui da nossa plataforma, meus queridos alunos, vocês vão encontrar também links
tá bom? Onde vocês vão poder clicar neles e acessar pastas que vão ter o esquema eletrônico completo do nosso Shield. Aliás, se você já comprou o nosso Shield, também junto a ele vem o esquema eletrônico completo, a lista de materiais, né? Assim como você vai poder encontrar um material específico com códigos exemplo que você pode gravar no Arduino e já testar para ver se ele está funcionando. Não se preocupem quanto a isso. Nós vamos dar todo o suporte a vocês, nossos queridos alunos, tá bom? Vamos lá! Bem, galera, então olha só, quando vocês comprarem o kit Faça Você Mesmo do nosso Shield sensacional para o Arduino, ele vai vir recheado de muitos e muitos componentes, tá bom? E nós vamos mostrar aqui para vocês o que constitui o kit, beleza? Então o kit é constituído de uma placa eletrônica maravilhosa, que é o Shield, tá bom? 10 resistores SMD, que vão ser soldados na superfície da placa, ok? Que vão ser os resistores dos LEDs do nosso Shield, com valor de 330 ohms, tá? 6 resistores SMD do valor de 10 kΩ. Vale ressaltar, pessoal, que esses resistores estão com unidades a mais, para que se você perder um ou outro, você possa soldar a sua placa com tranquilidade, tá? Assim como resistores de 4.700 ohms, que vão ser lá da base do transistor e do divisor de tensão do Bluetooth também. Um resistor de 330 ohms PTH, 1/4 de watt, que vai ser o resistor do display de 7 segmentos. Um transistor BC548, que vai ser o cara que vai chavear, que vai ligar e desligar o nosso relé de interface. Um diodo de proteção, um N4148, para proteger o transistor contra o pico reverso gerado pelo indutor. Um buzzer de 5 volts, para que a gente possa ativar e desativar ele sinalizando alarmes ou controlar tons de acordo com a frequência que o Arduino vai gerar. Perfeito? Além do buzzer, um conector KRE de 3 vias que vai estar lá na saída do relé, onde você vai poder ligar a sua lâmpada, que você vai controlar com o relé, ou um dispositivo que vai estar conectado a uma tomada. Perfeito? Então, o conector KRE é onde você vai parafusar os cabos desses dispositivos aí. E o relé, obviamente, está lá na nossa placa, um relé de 5 volts, um sensor de luz LDR, ok? Resistor que depende de luz, para a gente fazer leitura analógica sensacional. 3 chaves táctil de 4 terminais, que são os 3 botões do nosso Shield, um para reset do Arduino e 2 chamados de S1 e S2 para fazer diversas seleções, tá? De acordo com a necessidade. 8 LEDs, sendo 3 vermelhos, 2 amarelos e 3 verdes, ambos de 3 milímetros, tá bom? Depois dos LEDs sensacionais, com cada um na sua devida posição, perfeito? Nós vamos continuar analisando os demais componentes do nosso Shield. Quais componentes são esses? Ó, nós temos as barras de pino, que vão ser soldadas para ficar em cima do Shield, para que você possa ligar certos jumpers e conectar o seu Shield ainda ao protoboard se for necessário, tá bom? Então você tem ali uma barra com 8 vias, uma outra barra com 7 vias, tá bom? E 2 barrinhas de 6 vias, além da barrinha de 4 vias, que basicamente vai ser usada para fazer um jumper para selecionar ou o display ou os LEDs a serem acendidos, tá bom? E as barras, pessoal, elas têm uma altura de 11 milímetros, tá? Então essa é uma barra de terminais macho de 11 milímetros de altura com X vias, beleza? E aí nós teremos as outras barras que tem um tamanho bem maior, elas têm um tamanho de 15 milímetros ou até mesmo 17 milímetros, só que elas não vão ser fixadas em cima do Arduino. Elas vão ser fixadas conforme eu estou te mostrando, ó, embaixo do Shield, né? Então você pega e encaixa ela por baixo e solda ela na superfície. Por quê? Porque são elas que vão ser encaixadas na barra fêmea do nosso Arduino Uno. Então olha lá, você vai entrar ela por baixo e vai fazer a soldagem de todas as ilhas de solda na parte de cima. Olha lá como é que vai ficar, ok? Então é a mesma quantidade, uma barra com 8 vias, outra com 7, 2 com 6. Cuidado, não inverter essa barra, soldar do lado errado e na posição errada também, tá, pessoal? A barra com maior altura vai ficar na extremidade da borda do nosso Shield, tá bom? Tanto na direita quanto na esquerda, ok? Uma barrinha fêmea de 6 vias e uma barrinha fêmea com 4 vias, sendo a de 6 vias para a gente conectar o módulo Bluetooth
ok? Para fazer as nossas interfaces aí com o celular. E a de 4 vias para fazer a conectividade do módulo de radiofrequência, receptor de 433 MHz, tá? E aí nós temos também o jumper, né, que vai ser conectado lá na barrinha de 4 vias, para selecionar se deixar em cima ou embaixo, se o display de 7 segmentos será ativado ou os determinados LEDs do seu projeto, tá bom? Vai vir um pouquinho de estanho para vocês fazerem a soldagem também. E tá aí o nosso display de 7 segmentos do tipo catodo comum, ou seja, o comum dele está no negativo e ele irá acender com positivo em cada um dos seus 7 segmentos. Todos os componentes estão aí. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só que sensacional. A visão de todos os componentes, sejam eles os resistores SMD, o transistor, o relé. O nosso objetivo é mostrar aqui para vocês nessa Masterclass sensacional como soldar cada um deles usando um passo a passo maravilhoso para que o seu Shield funcione. Junto ao Arduino, nosso curso sensacional de eletrônica fácil para vocês, com uma qualidade gigantesca. Tá bom? Junto do kitzinho a gente está mandando um sachê da Implastec, onde você vai ter um paninho que vai estar imerso em álcool isopropílico e com ele nós vamos fazer a limpeza prévia à soldagem da nossa placa eletrônica. Tá bom? Então você pega o paninho que está imerso em álcool isopropílico e faz a limpeza para retirar todas as gorduras, oleosidades e pequenas impurezas que possam estar na superfície da sua placa eletrônica, tá? E guarda o paninho para usar depois. Nesse momento, nós vamos estanhar as ilhas de solda da direita de todos os resistores SMD, Surface Mounting Device, que são os dispositivos que são soldados na superfície da placa. Inclusive, são os que vão dar mais trabalho para você soldar. Então, faça tudo com muito carinho, muita calma e muita paciência para que a sua soldagem fique com muita qualidade. Tá? Para a gente fazer essa soldagem, estou usando uma ponta do tipo fenda e a temperatura da nossa estação está em cerca de 330 a 340 graus. É o suficiente para soldar os nossos resistores SMD. Tá bom? Então, dado um ponto de solda, basicamente nas ilhas da direita, porque eu sou destro, né? Então, se você for canhoto, eu recomendo que você faça na esquerda, tá? Mas pode, aí fica a critério do técnico, da pessoa que está soldando. Pega a sua pinça, olha lá. Então, eu vou apoiar o primeiro resistor SMD de 330 ohms com o código 331, 33 e 10, formando 330. Segura com a pinça, aquece a ilha da direita e empurra o resistor na posição central, para que o tamanho da ilha de solda da direita fique exatamente igual ao da esquerda, tá, pessoal? O resistor tem que ficar bem no centro, para que a sua solda da direita e da esquerda fique com uma proporção o mais uniforme possível, tá? Então, olha lá, pega o seu resistor, aquece a ilha de solda, posiciona ele o mais no centro possível, o mais centralizado possível, e aí passa de cima para baixo para centralizar, deixar a solda bem uniforme. Ok? E aí você vai repetir esse passo a passo em todos os resistores de 330 ohms, tá? Então, outra coisa, mantenha sempre o padrão, né? Então, qual que é o padrão? Tá vendo, ó? É 331 da esquerda para a direita. Então, solde todos 331 da esquerda à direita, tá? Para que a sua solda fique bem padronizada, com muita uniformidade e com uma interpretação o mais rápida possível e mais fácil também, tá? Então, olha lá, centraliza, faz a soldagem da direita, não precisa ficar a solda mais bonita do mundo, pessoal, mas você precisa fixar o componente SMD com qualidade, tá? Ele tem que ficar o mais rente à placa possível, mais descansando, bem deitadinho na superfície da placa possível, tá? E esse resistor SMD de 330, ele tem o tamanho de 0805, é o modelo do resistor, é o tamanho do resistor, tá? Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o resistor de 10 kΩ, que vai estar lá no resistor R11, R10, por enquanto, que serão os resistores de pull down, que garantem os 0 volts na entrada do nosso Arduino enquanto os botões estiverem soltos, tá? Segura com a pinça, centraliza, aquece a ilha de solda da direita, posicionou direitinho, fantástico, tá? Pessoal, muita calma, muita paciência, principalmente vocês que estão começando a soldar os seus resistores SMD, que eles vão gerar muito e muito trabalho para vocês. Muita calma nessa hora.
para que você possa fazer a soldagem deles, que são o coração, para que o nosso shield funcione com muita categoria e muita qualidade. Tá bom? Então soldou o R11, 10 e o R16, tá? Somente fixamos a parte da direita. Agora vamos fazer a mesma coisa com o R13, beleza? Aí fechou os resistores de 10K na fixação. Aí nós vamos soldar os resistores de 4.700 ohms, 4K7, lá no R14 e no R12. Então é o mesmo passo a passo. Fixa a soldagem da direita e agora nós vamos aplicar o fluxo pastoso, que é o cara que vai eliminar todas as impurezas, todas as oxidações, todas as impurezas que vão fazer com que a sua soldagem tenha uma condutividade depreciada. E também o fluxo é o cara, pessoal, que faz com que a solda fique o mais espalhada possível, o mais uniforme possível. Ele vai garantir a molhagem da solda, que é quando a solda ela se distribui com muita qualidade por toda a ilha e por todo o terminal do nosso componente SMD, tá? Então, aplica um pouquinho de fluxo pastoso da Implastec do lado direito e do lado esquerdo, sem muito exagero, não precisa exagerar, tá, pessoal? Bem, aí para fazer a soldagem do outro lado, você aquece a ilha de baixo e o terminal e adiciona o estanho lá na junção, lá embaixo. Olha lá como ele se espalha e já dá aderência bonitinho na ilha de solda e do componente, tá bom? Esse processo, pessoal, tem que ser bem rápido, porque se você demorar muito tempo, o ferro de soldar que está esquentando a ilha de solda de baixo pode fazer com que derreta a ilha de solda de cima também, tá bom? Então, algo que você vai fazer? Você vai fazer a soldagem da ilha de solda de baixo, aí você vai passando de cima para baixo com a ponta do ferro de soldar bem limpa para retirar os excessos, tá bom? Olha lá. Então você vai passando de cima para baixo, de baixo para cima, para que a solda se espalhe de forma o mais uniforme possível pelos seus resistores SMD, tá bom? Então a gente repete esse passo em todos os resistores para deixar a solda mais bonita, com mais qualidade, com mais uniformidade possível, tá bom, pessoal? Olha só como ficou sensacional a nossa soldagem por contato, usando a nossa estação de solda para soldar os resistores SMD, ok? Uma outra possibilidade é você fazer a soldagem com fluxo líquido. Então você pode aplicar o fluxo líquido da Implastec, né? Então você pega lá o fluxo 110 ml ou o 500 ml, depende do que você tiver, pode aplicar no componente. O único probleminha do fluxo líquido, né, quando a gente for soldar aí os resistores, é que quando você aquece, ele limpa a ilha de solda e já evapora. Então, se você precisar fazer um retrabalho, você vai precisar aplicar mais e mais fluxo a cada passo que você for fazer. Já o fluxo pastoso, como você solda, ele permanece na placa, ele não evapora, você pode fazer um retrabalho ali mesmo, sem adicionar mais, porque ele já deixa a sua capacidade, né, o fluido ali na placa, ele não evapora. Então você aquece de novo e você pode ir usando ele mesmo sem adicionar mais. Mas em contrapartida, o fluxo pastoso sempre deve ser limpo da sua placa, para que ele não venha ao longo prazo realizar possíveis corrosões na sua placa eletrônica. Tá bom? Na verdade, pessoal, é sempre o seguinte, né? Sempre é recomendado a gente limpar os resíduos de fluxo, seja eles líquido ou pastoso. Por quê? Para que a sua placa fique o mais brilhante, o mais impecável possível. E aí a gente, para fazer isso, usará o álcool isopropílico nos próximos passos, tá? Eu prefiro, para o resistor SMD, soldar com fluxo pastoso, tá? Porque ele, na minha visão, na minha ótica de técnico, de profissional da área, garante uma qualidade, uma molhagem, uma perfeição muito maior do que o fluxo líquido na soldagem dos componentes SMD. No PTH, acredito que o líquido funciona muito bem. Tá bom, gente? Então, muita calma, muita tranquilidade, faz a fixação do componente, solda do outro lado, e aí depois gradativamente vai tirando os excessos com a própria ponta da sua estação de solda. Nesse caso a gente está usando uma ponta tipo fenda, porque eu particularmente gosto muito da ponta do tipo fenda para fazer a soldagem de resistores SMD, assim como dos capacitores também. Tá bom? Mas você pode usar uma ponta tipo agulha, uma outra ponta que fica
ao critério do técnico ou do que você gosta mais, que você tem uma identificação melhor para fazer uma soldagem mais facilmente. Tá? Fez a soldagem dos resistores de 330, 10K e 4700. Você vai pegar o seu pano novamente. E agora nós vamos fazer a limpeza somente dos SMD. Porque fica muito difícil limpar eles depois de soldarem todos os componentes PTH que estão ao redor deles. Tá? Beleza? Então, gente, o que nós vamos fazer? Ó, pega o paninho, aplica sobre a placa e o álcool isopropílico junto a ele. Aí, vestindo as suas luvas de preferência antistática, você vai pegar e vai passar ali, basicamente, para que o paninho absorva o excedente de fluxo, de impureza da sua placa. E aí você só usa a escova depois que o paninho já absorveu todo o excedente de fluxo e das impurezas da placa, só para gerar o gran finale. Porque se você limpar o fluxo já diretamente com a escova antistática, o fluxo ele vai empastelando a escova, vai sujando e aí a sua escova fica totalmente contaminada. Então, primeiramente, limpa só com o paninho, ele pode passar com as suas luvas mesmo, tá tudo bem. Ou se quiser passar com a escovinha em cima do paninho, também é melhor que o paninho absorve as oxidações, as sujeiras, os resíduos de fluxo, tá? E a escova não faz essa absorção, né? Aí depois que tá tudo limpinho, bonitinho, você aplica mais um pouquinho de álcool e com a escova você vai escovando passo a passo, só para gerar aquela limpeza extraordinária e sensacional. Lembrando que você deve usar a escova antiestática, ou seja, com proteção ESD, tá bom? Olha que espetáculo, pessoal, de soldagem SMD. Siga o passo a passo, assista quantas vezes for possível, mas não erre, tá bom? Vá com calma, faça um por um. Ninguém começa mestre, você só vira a faixa preta quando você vai soldando, vai treinando, vai melhorando e com muita calma todos vocês vão conseguir fazer a soldagem. É só seguir o passo a passo que o professor Rodolfo está recomendando para vocês. Tá bem, pessoal? Beleza? Não vão inverter os valores dos resistores também. Por quê? Se você soldar os valores invertidos, o resistor pode fazer com que o LED não acenda, ou o valor do resistor que está lá no Bluetooth pode ser um valor errado. E depois, tecnicamente, a gente vai explicando a importância de cada um para vocês no decorrer do nosso curso, tá? Agora nós vamos soldar o resistor PTH de 330 ohms, ok? 1/4 de watt, que é o resistor do display de 7 segmentos, tá? Então, olha lá, aplica o fluxo líquido na superfície da placa. Como a nossa placa ela é dupla face e a gente tem ilha de solda dos dois lados, você pode fazer soldagem tanto na ilha de cima quanto na ilha de baixo, ok? Então, quando a gente faz a soldagem por cima, olha lá, posicionamos bem o resistor junto ao seu espaço na plaquinha eletrônica, né? Ficou bem centralizadinho. Esquenta, adiciona a solda na ilha da esquerda, na da direita também. Quando você virar a placa, você vai ver que a placa já possui a soldagem, tanto na ilha da direita quanto na esquerda. É só você fazer o gran finale, adicionar só mais um pouquinho, que a solda já vai ficar sensacional. Tá? Cuidado de adicionar muita solda, pessoal, senão a solda passa para o outro lado e vira bolotas. Aí tem que usar o sugador para fazer a sucção desse excedente de solda, tá? Agora nós vamos soldar no passo número 10 o nosso diodo 1N4148, que é o diodo de proteção do transistor, tá bom? Então, mesma coisa. Aquece a ilha de cima, adiciona estanho, mantém até espalhar e tira. Fez a fixação do diodo 4148. Lembrando que você deve soldar com a faixa do catodo, a faixinha preta, respeitando a marcação do silkscreen da placa, da máscara de componentes. Tá bom? Alinha os terminais do seu diodo. Se precisar adicionar mais, adiciona. Mas olha como a solda já ficou perfeita. Ok? Então você só vai adicionar se for necessário. Como o furo é metalizado, você já soldou em cima, colocou uma quantidade legal, ele já repassa para baixo e a solda fica espetacular, tá? Passo número 11, vamos soldar os LEDs verdes. Toma cuidado com o anodo e o catodo do LED, tá? O anodo é o terminal maior e é o positivo, e o catodo é o terminal menor, que é o negativo. Inclusive, o negativo está marcado aí na placa, que você deve respeitar. Se você soldar invertido, não vai funcionar, tá bom? Aplica o fluxo líquido e aí nós vamos dar um pontinho nos terminais da direita dos LEDs para que eu possa mostrar para vocês uma estratégia de como fazer
a fixação do LED para que ele fique bem assentadinho, bem rente à placa da forma possível, bem rente à placa para que ele não fique elevado, tá, pessoal? Então você dá um pontinho na direita, tá? Aí você aquece, quando a solda estiver no estado líquido, você empurra o resistor, olha lá, ó, resistor não, o LED, e ele assenta na placa, vai ficar bem rente, vai ficar bem bonitinho, fica sensacional, tá? Olha lá, ó. Então aquece, muito bem, empurrou, show de bola. Aquece, sempre tomando cuidado para não derreter o encapsulamento do LED, tá? Então, ó, derreteu, bonitinho, soltou, LED assenta, perfeito, tá? Ficou super rente a placa, sensacional. Agora você solda a outra ilha para que o LED não caia, tá, pessoal? Por favor. Então, o procedimento você já conhece. Aquece, adiciona estanho, mantém até espalhar, tira. Aquece a ilha de solda e o lead, que é o terminal do componente, adiciona o estanho, mantém até espalhar e tira. Repete o processo no outro LED. Aquece com a sua ponta tipo fenda ou a ponta cônica que você tiver, adiciona estanho, mantém até espalhar e tira. E aí os LEDs estão soldados com sucesso. Você pode até adicionar mais um pouquinho se você quiser, para que a solda fique o mais perfeita possível, tá bom? Sempre tomando cuidado, pessoal, para que não existam furos na solda, para que não tenha nem excesso e nem falta. Para que a boa soldagem, né, lembre sempre que a boa soldagem é aquela que tem excelente condutividade elétrica e ótima resistência mecânica do componente. Já posicionei os dois amarelos no LED 4 e 5 e os três vermelhos no LED 6, 7 e 8. Tá? Aí você faz a mesma coisa, dá um ponto na direita, tá bom? Com os LEDs levantados, beleza? Dá um ponto lá na direita para fazer a fixação. E agora eu vou mostrar para vocês uma forma diferente da gente empurrar o LED para que ele fique o mais rente possível, tá? É uma outra forma. O importante é que ele fique o mais rente possível na sua placa, no seu shield para Arduino, que você vai usar muito, muito, muito aqui no nosso curso de Arduino Duo Eletrônica Fácil. Tá, pessoal? Então, olha lá, ó. Aquece, belezinha, fez a fixação. Aí você pode virar a sua placa, aquece e empurra ele com a sua mão lá embaixo, olha lá, ó. Tá? E repete o mesmo passo em todos os outros, ó. Aquece, empurra, beleza. Aquece, olha lá, tá vendo? Ó? Olha lá, pessoal. Então ficou bem rentezinho, ó. Então aquece, aí você empurra, funciona também. Todos os LEDs ficam bem rentes, bem alinhadinhos, que vão gerar um acabamento e uma qualidade sensacional no seu assembly, né, que é a sua montagem eletrônica. Tá bom? E aí repete basicamente os mesmos passos. Você vai aquecer, vai fazer a soldagem das outras ilhas de solda, sempre tomando cuidado, né, na aplicação do fluxo, para fazer a limpeza das impurezas, tá, pessoal? E não aqueça os dois terminais ao mesmo tempo, senão o LED vai cair, eu tô falando, hein, pessoal? Tá? Muito, muito cuidado. Então fez a soldagem dos terminais que estão faltando, você pode repassar, dando uma olhada, ver se todas as soldas estão perfeitas. Aí você vai pegar posteriormente o seu alicate de corte e vai cortar todos os terminais para que você possa continuar a montagem da melhor forma possível. Não jogue os terminais que você vai cortar imediatamente, tá, pessoal? Por quê? Porque você pode usar eles futuramente para fazer alguns reparos na sua placa eletrônica. Mas então você pega lá o seu alicatinho de corte, vai cortando os terminais o mais rente à placa possível, tá? No passo número 13, você vai soldar o seu buzzer de 5 volts. Ok? E o seu buzzer, cuidado que ele tem um terminal positivo e negativo. O maior é o positivo e o menor é o negativo. Então toma cuidado na hora de colocar na sua placa eletrônica. Como o terminal ele entra bem rente na ilha de solda, você não precisa fazer a fixação dele com fita crepe, outra coisa possível, tá? Não precisa. Basta você aquecer e fazer a soldagem com sucesso e com muita qualidade, tá? Ok? Então, solda a ilha da direita, solda a ilha da esquerda, soldou o positivo, soldou o negativo, já pode cortar o terminal e seguir em frente aí na sua montagem, tá? Agora, pessoal, recomendo a soldagem do transistor BC548, tá? Lembra sempre com o código para cima, na parte reta, conforme eu estou mostrando aí para vocês, tá? Aplica o fluxo, faz a fixação
das ilhas de solda, fixação do componente, soldando as ilhas de solda no top copper, que é a parte de cima da placa eletrônica. Ah, professor Rodolfo, quero passar uma fita crepe e soldar do outro lado. Tudo bem, pessoal. Tudo que eu estou te mostrando aqui é para as pessoas que são iniciantes terem facilidade na hora de fazer a soldagem do componente eletrônico, tá? Olha lá, soldei na parte de cima, a parte de baixo já teve uma transferência de solda. Então o que a gente vai fazer? Aquece, adiciona o estanho, só o necessário sem excesso, tá, pessoal? Só para terminar de preencher a parte de baixo, tá bom? Se você colocar muita solda, vai ir para o outro lado e vai formar bolota, então toma muito cuidado, ok? Terminou a soldagem, uma quantidade ideal de solda, já pega o seu componente eletrônico, corta o terminal, ele vai ficar sensacional, tá numa altura ótima, beleza? E aí pode seguir na sua montagem. E no próximo passo, que é o 15, nós vamos soldar as chaves táctil de 4 terminais. Ela tem a posição certinha dela, não tem erro, viu, pessoal? Se vocês tentarem encaixar de um outro jeito, vocês vão ver que ela não vai entrar. Ok? Então, ela tem a posiçãozinha certinha dela, é só você chegar e colocar 2 terminais de um lado, 2 do outro e não tem erro. Tá? Só seguir passo a passo do professor Rodolfo, tá bom? Coloca ela lá, dá um ponto de solda no top copper, né, na parte de cima, no top da nossa placa. Fez a fixação, aí você pode virar a placa eletrônica aplicando o fluxo e soldar a outra parte, que é a parte de baixo, e todas as outras ilhas que não foram soldadas ainda. Vale sempre ressaltar isso, tá, pessoal? Ok? Então daí você aquece a ilha de solda, cada uma delas, adiciona o estanho, logicamente depois de aplicar o fluxo líquido, para garantir a limpeza das oxidações, tá? Então aquece, adiciona estanho, mantém até espalhar e tira. Perfeito? Muita qualidade, né, pessoal? E aí, basicamente, a sua placa vai ficar cada vez melhor. Conforme você vai soldando, você vai melhorando, você vai evoluindo. E para você que vem treinando aí no nosso curso de Eletrônica Fácil, já montou a sua fonte de alimentação ajustável, o seu robô seguidor de linha, você tá ficando cada vez melhor na área de soldagem. E é só treinando, é só quem entra no campo de batalha, quem coloca a mão na massa, é que vai ficando cada vez mais especialista, né, pessoal? E por isso a gente fez questão de fazer o nosso kit Faça Você Mesmo, para que você possa treinar, para que você possa sentir o prazer de você mesmo ter feito o seu próprio shield, a sua própria placa, a sua própria montagem. E aí quando você colocar ele no Arduino e funcionar, você vai ter o orgulho de poder dizer assim, ó, foi eu que soldei, foi eu que montei, está funcionando e eu estou melhorando a cada dia mais com o professor Rodolfo e com o Eletrônica Fácil. Tá bom? Beleza? Então, olha lá, termina a soldagem dos botões, maravilha, tá? Uma vez já aconteceu comigo, né, de eu soldar primeiramente o terminal que eu tinha fixado por cima e o botão, ele acaba caindo, pessoal. Então, tome cuidado, tá? Olha lá como a solda ela fica com uma molhagem espetacular. A solda, ela se espalha por toda a ilha, gera aderência no lead, que é o terminal do componente, e no pad, que é a ilha de solda. Isso é o mais importante, tá, pessoal? A soldagem eletrônica PTH você pode manter os 340 graus, mas se o terminal do componente for muito grosso, por exemplo, igual do relé, igual do conector KRE, você pode até subir para 350 graus, que é uma temperatura ideal para fazer a soldagem dos componentes PTH. Tá bom? Corta as pontas sobressalentes do botão, ok? E aí a gente pode continuar a nossa montagem, que já está tendo um rendimento sensacional, hein? Beleza? Vamos juntos, pessoal. Aí você vai pegar o seu display de 7 segmentos, do tipo cátodo comum, comum negativo. Ele vai entrar bem justinho também, então não é necessário fazer fixação inicial, ou com fita crepe, ou dando ponto por cima, tá? E aí você basicamente vai soldar um central aí de um lado da placa, e aí faz todo o processo que vocês já conhecem, aplicando o fluxo, adiciona o estanho, mantém até espalhar e tira. Tá bom? Então é importante, pessoal, para que a sua solda fique sempre perfeita, é garantir o equilíbrio térmico do terminal, da ilha de solda e da placa eletrônica junto ao ferro de solda. Então a solda de qualidade é aquela que a placa, o ferro e o terminal do componente possuem a mesma temperatura e aí você gera uma soldagem sem choque térmico muito agressivo,
tá? E com o equilíbrio térmico, a solda dá aderência em todos os pontos aquecidos do seu processo, gerando algo de extrema confiabilidade e qualidade gigantesca, ok? Faz basicamente o corte aí dos terminais sobressalentes, dos leads que sobraram do seu display, ok? E vamos continuar a nossa montagem, pessoal, que tem muita coisa para soldar ainda, tá? Agora no passo 17, o que você vai fazer, meu querido aluno? Você vai soldar a barra de pinos com 4 vias, que vai basicamente soldar para selecionar ou o display ou os LEDs, tá? Que o nosso Arduino vai fazer o controle deles, perfeito? Então o que eu recomendo? Ó, você aplica o fluxo, dá um pontinho em um terminal de uma via, olha lá, por cima mesmo. Tá vendo? Ó? Vai fazer fixação. Aí o que você faz? Esquenta a parte de baixo e empurra a barrinha. Olha lá. Ó. Quando você esquenta a parte de baixo e empurra a barrinha, ela já vai descer de forma sensacional e vai ficar 100% fixada na sua placa eletrônica. Prontinho. Agora é só basicamente virar e soldar os outros terminais com muito carinho, com muita paciência, sem muitos problemas. Tá bom? Então aquece, adiciona estanho, mantém até espalhar e retira. Tá bom? Agora nesse ponto, como você está vendo, ficou um excesso, então usei o sugador para tirar, porque a gente sempre busca a maior qualidade possível, né? E aí a gente vai repetir o processo. Então aquece, adiciona estanho, mantém até espalhar e tira. Ok? Beleza, gente? Continuando, né? A gente já soldou então a nossa barrinha com 4 terminais. A gente vai colocar o nosso jumperzinho macho, né? Lá no futuro vocês já vão ver a utilização dele. Agora vamos soldar a barra de pinos fêmea no passo 18, que vai abrigar o módulo de radiofrequência e depois o módulo Bluetooth lá na de 6 vias, ok? Para fazer isso, pessoal, vou refazer o mesmo procedimento, tá? Então, ó, segura a barrinha, belezinha, maravilha. Aí você pode, se você quiser, por exemplo, segurar a barrinha e tal, e aí com um dedo você segura lá embaixo, com o outro você adiciona o estanho e com a outra mão você faz a soldagem, você pode também, tá? Ó. Então com o dedo indicador eu estou segurando a barrinha do outro lado, com o dedão eu trago o estanho e com a minha mão direita eu faço a soldagem. Pronto, fixou um terminal, aí agora que a barrinha já está fixa, você pode fazer a soldagem dos outros sem mais problemas, tá? Existem inúmeras maneiras de você fixar o seu componente eletrônico na sua placa eletrônica. Basta você ver aquele que você se adapta melhor, que não prejudique a placa, não danifique o componente, que a soldagem fique perfeita. Tá bom? Não existe melhor ou pior. Existe sempre o estilo, a técnica que vocês, meus queridos alunos, vão se adaptar e vão se adequar melhor na hora de fazer a sua soldagem eletrônica. Tá bom? Às vezes a técnica que eu me adapto melhor não é a que você se adapta melhor. Mas se todos conseguirem atingir o mesmo objetivo, o êxito, a qualidade, tá tudo bem, tá tudo certo e bola para frente, continuar cada vez mais aprendendo sobre o mundo da eletroeletrônica. Então olha lá, VCC, data e GND são os pinos do nosso querido módulo de radiofrequência, né? Já soldada a barrinha de 4 vias, que a gente vai plugar o módulo aí futuramente no nosso curso de Arduino, para fazer o controle de muitas coisas remotamente. Agora a gente vai soldar a barrinha de 6 terminais, tá? Então aplica o fluxo, beleza, gente? Olha lá, então a nossa barrinha ela encaixa certinho, para que coloque o módulo Bluetooth posteriormente nela, tá? Olha lá, lembrando, pessoal, que essa placa aqui é uma placa comemorativa dos 100 mil inscritos do canal. Olha só que beleza, que sensacional e que orgulho, hein? Então é muito bom ter vocês aqui. Muito obrigado por tudo de coração, pessoal. Vocês são sensacionais, ok? Tamo junto. Bem, então, ó, adiciona um pontinho lá, coloca a sua barrinha, esquenta e empurra a barrinha, ela vai descer. Olha lá, ó, prontinho. Também simples, fácil e prático. É uma outra forma de você estar fazendo a sua fixação da sua barrinha do módulo Bluetooth. E aí, você faz a soldagem dos outros pinos que não foram soldados ainda. Olha lá, essa placa que ela foi produzida em apoio com a PCBWay, né, em parceria com a PCBWay, um fabricante maravilhoso de placas eletrônicas, e foi desenvolvido por mim, querido professor Rodolfo Crispim de Oliveira, tá? Então tá marcado lá. Beleza? Então tá aí, pessoal, bandeira do Brasil, né, mostrando o quanto a gente é orgulhoso de morar na pátria amada Brasil.
e mostrar que o Brasil pode construir tecnologia sim, e basta a gente querer e trabalhar junto, que juntos nós somos sempre mais fortes, tá? Soldou a barrinha, passo 19, nós vamos soldar o nosso relé, pessoal. Então, ó, você dá um pontinho lá no seu relé, né, na ilha de solda, posiciona ele. Quando você aquecer no lado de baixo da placa, que é o bottom cooper da placa, empurrou, pronto. Fez a fixação do relé. Aí você pode soldar as outras ilhas de solda, os outros terminais, né? E aí o seu relé vai funcionar, aliás, vai ser soldado, né, com sucesso. Então o relé basicamente é um componente que você tem que fazer uma solda bem bacana, assim como os outros, porque ele vai ter uma condutividade de corrente nos seus contatos de até 10 amperes, né, pessoal? Então a conectividade elétrica e a resistência mecânica tem que ser simplesmente excepcionais, tá bom? Então, ó, você pega, aquece, adiciona estanho, mantém até espalhar, tira, né? Aquece, adiciona estanho, sempre com a ponta do ferro de soldar bem limpa, tá? Bem preparada para fazer aquela soldagem, sempre ausente de impurezas, oxidações, tá, pessoal? Ok? Então, fez a soldagem aí do seu relé. Importante é gerar uma boa conectividade elétrica, resistência mecânica e uma solda uniforme, sem furos, nem excesso e nem falta de solda. Tá bom? Então, caprichamos na soldagem do relé. Posteriormente, a gente vai continuar com a nossa montagem, agora com o conector KRE de 3 vias, que é o cara que a gente vai fazer a fixação dos cabos da lâmpada ou das outras coisas que a gente for controlar, ou seja um motor, seja o que for, com o nosso relé, tá? Então você dá o ponto, lembrando que a parte que vai conectar os cabos sempre para fora, tá, pessoal? Ok? Se você soldar com a parte que fixa os cabos para dentro, você não vai conseguir fixar cabo algum por causa do relé, tome muito cuidado, tá? Faz a inserção aí do conector KRE, aquece, faz a transferência térmica, adiciona estanho, mantém até espalhar e retira. Tá bom? Garante uma soldagem com qualidade, com uma molhagem espetacular, que é o processo que a solda se espalha por toda a ilha, gera conectividade e aderência na ilha e no terminal do componente para que a solda fique excelente. Soldou o KRE, passo número 21, soldagem do sensor de luz, nosso LDR. Então deixa o LDR de meio centímetro a 1 centímetro para cima, faz a fixação da ilha da esquerda ou da direita, tá bom? Para que a gente possa fazer a captação de luz de forma sensacional no nosso shield. Tá, soldou do lado direito e do esquerdo? Quando você virar a sua placa eletrônica, você vai ver que o seu LDR, possivelmente a solda já vai estar espetacular do outro lado também. E aí você pega o seu alicatinho, faz o corte do lead, sobressalente e pronto. Olha só, lembra do jumper que eu falei, pessoal? Então, a passo 22, estou mostrando para vocês como que vocês vão usar o jumper, tá, meus queridos alunos? Então, você pega o jumper, se você deixar da metade para cima, seleciona display, por exemplo. Se você deixar da metade para baixo, você vai selecionar os LEDs na hora de você fazer a programação do seu Arduino. Tá bom? Então, não perca, hein, pessoal? Se você perder, você não vai conseguir gerar a seleção ou de um periférico ou de outro. Agora, no passo 23, nós vamos soldar a barra de pinos macho, tá? Mas não é a barra que vai fixar no Arduino, é a barra que vai ficar para cima para você ligar possíveis jumpers. Se você quiser ligar algo ainda no shield para controlar algo externo, algum outro módulo ou ligar no protoboard, etc. Então você dá um pontinho, posiciona a barrinha, aquece embaixo, empurra ela e pronto. Sensacional. A barra já está fixa e aí você já pode fazer a fixação da outra barrinha de 7 vias, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então você aplica o fluxo, não esqueça do fluxo de solda, dá um pontinho lá, aquece a ilha de baixo, empurra ela, tá bom? Vai entrar a barrinha sensacional, pronto, fez a fixação, ela já não cai mais. E aí vamos fixar todas as barrinhas, pessoal, que a gente fixa todas, depois solda todas, tá bom? Então agora a gente vai fixar aí para vocês a barrinha de 6 vias, né? Então aquece, empurra a barrinha, perfeito, fixou a barrinha de baixo dos canais analógicos aí da nossa plaquinha, do nosso shield. Agora nós vamos fixar a outra que vai servir para fazer alimentação positiva, negativa, tá? Então mesma estratégia, posiciona bonitinho, aquece a parte de baixo. Poderia ter aquecido a parte de cima e ter empurrado também, funciona do mesmo jeito, tá? Mas olha só.
Então empurrou. E todas as barrinhas de 11 milímetros estão fixadas. Agora é uma parte importante, hein? Pega a sua barrinha aí de 15 milímetros ou 17 milímetros. As duas funcionam bem, tá? Posiciona na parte de baixo. Aquece a sua ilha, aquele pontinho que você deu lá em cima, e empurra ela. Pronto, fez a fixação. Faz a mesma coisa na outra barrinha, tá? Então aquece. Olha só, empurra a barrinha. Beleza, pronto. Então já fixou as duas barrinhas de um lado. Agora nós vamos fixar as duas barrinhas do outro lado, sempre na extremidade, tá, pessoal? Beleza? Então, olha lá, a barrinha de 6 vias. Posiciona. Muito fácil, hein, pessoal? Use as luvas, pessoal, isso ajuda bastante. Não vai queimar a sua mão, não vai cortar, não vai machucar, tá? Sempre use luvas, pessoal. Conselho do professor Rodolfo aí para vocês, tá? Fez a fixação da primeira barrinha, da segunda barrinha. Deixe sempre elas bem retinhas para baixo, no ângulo de 90 graus, tá? Para que ela encaixe direitinho no Arduino. Elas não podem ficar tortas, hein, pessoal? Se ficar torto, você não vai conseguir encaixar direito no Arduino. Toma cuidado com isso, vocês têm que ficar bem retinhas, perpendiculares aí no ângulo de 90 graus para encaixar certinho no seu Arduino Uno, na barra fêmea, tá? Aplica o fluxo e agora você vai fazer a soldagem completa de todo mundo que ainda não foi soldado, tá? Então, das duas barras, tanto na barra de 11 milímetros, que está para cima, tanto na barra de 15 ou 17 milímetros, que está para baixo. Então, sempre aquece bastante, transferência térmica, adicione estanho, mantenha até espalhar e retira, ok? Não esqueça do fluxo para fazer a limpeza das impurezas, tá? Vocês veem, né, pessoal, que quanto mais você vai usando a sua ponta do ferro de soldar ou da sua estação de solda, ela vai acumulando oxidação. Tá vendo aquele líquido preto que está na nossa ponta de solda, tá? Então, o que eu recomendo? Que você sempre vá soldando, ó, e vá limpando, tá? Porque essa contaminação ela vai acumulando na ponta, porque é a sujeira que está saindo da placa e do terminal do componente. Então, se você tiver um armazenamento ruim, né, o componente estiver cheio de oxidação, ele vai gerando essas impurezas aí na ponta e vai formando esse líquido preto, que é normal, tá? Mas eu recomendo sempre que após soldar um componente ou outro, você faça a limpeza na sua esponjinha vegetal ou na sua bucha, né, de limpeza, para que você tire todo esse acúmulo de sujeira e a sua ponta fique sempre o mais limpa possível, tá bom? Soldou de um lado, agora vai soldar do outro. Agora deu um zoom bem bacana, pessoal, para mostrar com todos os detalhes como que faz a soldagem, pessoal, não tem erro. É só seguir essa Masterclass, esse módulo maravilhoso do nosso curso de Arduino do Eletrônica Fácil, que você vai soldar com toda certeza o seu shield de forma sensacional, tá bom? Então aquece, adicione estanho, mantém até espalhar e tira. Aquece, adicione estanho, mantém até espalhar e tira. Se você vê que você está sofrendo muito para fazer o processo de soldagem, pessoal, vocês aumentam um pouco a temperatura para 360, tá? Porque o terminal da barra de pinos é um terminal um pouco grande, tem uma área, tem uma seção legal, né? E aí demora um pouco mais para fazer a transferência térmica, ok? Então soldou a barra de baixo, agora vamos soldar a barra de cima, tá bom? Então nunca solde, né, pessoal? Mais uma vez, nunca solde o pino lá que você usou para fazer fixação, senão a barrinha vai cair, ok? Então, ó, soldou lá o primeiro, aqueceu, bonitinho, transferência térmica, aquece, adiciona estanho, mantém até espalhar e retira. Professor Rodolfo, posso soldar com o meu ferro de solda? Pode, só que lembra, o ferro de soldar, ele não tem controle térmico, né? Então ele vai trabalhar sempre aí, basicamente nos seus 400 graus. Então você tem que ter uma sensibilidade, um cuidado muito grande para não estragar, para não danificar a sua placa eletrônica. Tá bom, pessoal? Nunca esqueçam disso, hein? Agora vamos soldar a parte de cima, para basicamente finalizar a nossa soldagem e começar a limpeza. Tá bom? Então aquece, adiciona estanho, mantém até espalhar e tira, tá bom? Soldagem é sempre o mesmo passo a passo, pessoal, tá? Alguns componentes têm as suas peculiaridades, né? Muda um pouco uma coisa, outra coisa, mas quando a gente fala de componente PTH, o processo de soldagem é basicamente o mesmo para todos os componentes. O que vai diferenciar bastante são sempre os componentes Surface Mounting Device, que são soldados na superfície da placa. São os famosos componentes SMD,
tá? Lembrando, pessoal, que essa soldagem da barra de pinos tem que ficar bem bacana, bem reforçada, porque ela vai gerar resistência mecânica da sua barra junto ao shield no momento que você for fixar ele no seu Arduino. Então, se você fizer uma soldagem ruim, conforme você faz, tira, põe o shield no Arduino, você pode gerar mau contato. Então, capriche na sua solda. Tá bom? Dica do professor Rodolfo, hein? Assim como todas as outras, adicione uma quantidade legal, preencha bonitinho, não deixe furos na solda, faça uma molhagem espetacular, use o fluxo para limpar as impurezas, e aí você vai fazer com que a soldagem do seu shield fique cada vez melhor e mais faixa preta. Tá bom? Se você soldar com pouca quantidade essa barrinha, já vou adiantar para você, conforme você for usando, poderá gerar mau contato. Então faça uma solda com muita qualidade. Não precisa fazer bolota de solda, mas coloque uma quantidade que gere boa condutividade elétrica e excelente resistência mecânica à sua barra de pinos e ao seu shield. Tá bom? Finalizando a soldagem, hein, pessoal, olha só como passou rápido, hein, a nossa Masterclass, nosso módulo sensacional. Então agora você aquece, adiciona estanho, olha só a ponta do ferro como já tem ali algumas impurezas que foram saindo da ilha de placa, da ilha de solda, do terminal do componente. Limpei a ponta para melhorar a qualidade da nossa solda. Transferiu termicamente, sensacional. Olha lá, adiciona mais um pouquinho de solda para melhorar a quantidade, isso. Aquece, adiciona estanho, mantém até espalhar, tira. Tá bom? Fechou a soldagem, meus queridos. O que nós vamos fazer agora? Processo de limpeza. Limpeza! Processo primordial, hein? Vamos lá, ó. Então você pega um cotonete, passa o álcool isopropílico no cotonete, para que você possa limpar a parte de cima da placa. É muito difícil você ficar escovando a parte de cima da placa, tá, pessoal? Você pode até estragar um componente ou outro, dobrar, danificar. Então o que eu recomendo? Ó, pega um cotonete, coloca bastante álcool isopropílico e você vai passando o cotonete basicamente sobre os terminais do seu SMD e dos outros componentes também, e você vai passando para que ele possa absorver o excesso de fluxo, o excesso de impureza da sua placa eletrônica, tá bom? Então pega o seu cotonete e põe bastante álcool isopropílico e vai passando, vai esfregando, vai limpando da melhor forma possível a sua placa eletrônica para que ela fique perfeita, ausente de impurezas, ausente de oxidações, de produtos corrosivos que possam piorar a sua qualidade no decorrer do tempo, tá? E aí, fez isso, né? Passou nos pontos mais difíceis lá com o cotonete, olha lá, rente ao relé, tá vendo? Ó? Então empurra lá, faz a limpeza lá da ilha de solda do LED também, tá bom? Fez a limpeza desse ponto, pega, usa o outro lado do cotonete, né? Logicamente um lado vai sujar bastante, aí você começa a usar o outro também e tá tudo certo, né, pessoal? E aí você passa o álcool isopropílico também do outro lado para que você continue a sua limpeza, tá bom? Então passa o álcool isopropílico e aí você pega a outra partezinha e continua a sua limpeza de forma sensacional, tá? O importante é que todos os SMD fiquem bem feitinhos, bem limpinhos, e aí passando o álcool, você vai lá com muito carinho. Não adianta ter pressa, pessoal, você está montando uma placa que é uma placa que é raridade, que é relíquia, que é a placa de 100 mil inscritos do Eletrônica Fácil. Não tenha pressa, faça com muita qualidade e muito carinho, tá? Aí na barra de pinos, que é algo que está bem externo, você pode aplicar o álcool e usar a sua escovinha para fazer limpeza. Por quê? Porque não vai estar atrelado, você não vai escovar outros componentes, você vai estar escovando somente as ilhas de solda da barra de pinos que você acabou de finalizar a soldagem, que por sinal às vezes ficam muitas impurezas, um pouco de fluxo, tá? Então você escova, a placa vai ficar bem brilhante e sensacional. Quando você olhar a parte de baixo, vai ser a parte mais atingida por fluxo e resíduos. Então você pega o seu paninho, dobra ele e aí pode passar bastante álcool isopropílico, tá? Aí você pega a sua escova com muito carinho e vai escovando por cima do paninho. Por que por cima do paninho, Rodolfo? Porque quando você escova por cima do paninho, o pano absorverá todas as impurezas restantes das suas ilhas de solda, da sua placa eletrônica, e com isso você vai fazer com que quando você for escovar somente com a escova,
você vai limpar somente o que ainda não foi tirado da placa eletrônica. Então a sua escova não vai ficar suja, não vai ficar empastelada. E o paninho, você pega, tira ele da placa depois, perfeito, e aplica o álcool isopropílico de novo, só para fazer a limpeza final da sua placa eletrônica com a escovinha, tá? Então você escova com o paninho e com a escova ali por cima. O paninho vai absorver todo o excedente de impureza de forma sensacional. Aí depois você escova só com a sua escovinha de forma natural para finalizar a limpeza da sua placa eletrônica. E o resultado é esse, pessoal. É um shield brilhante, maravilhoso, com uma qualidade indescritível, com uma satisfação imensa de ter feito uma soldagem perfeita, maravilhosa, e de você ter montado a placa do nosso curso de Arduino do Eletrônica Fácil, e que nas próximas aulas, nos próximos módulos sensacionais, nós vamos transmitir todo o conhecimento de como o Arduino pode controlar através de todas as suas funções de programação, void setup, void loop, função, subrotina, digital write, digital read, enfim, todas as suas instruções, essa placa comemorativa dos 100 mil inscritos do Eletrônica Fácil, de forma maravilhosa, nesse curso simplesmente sensacional, tá? A limpeza, pessoal, vocês poderão repetir quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque limpeza nunca é demais. Afinal de contas, a placa é de vocês. E assim como eu, tenho certeza que vocês gostam de placa eletrônica limpa, maravilhosa, bem feita e super higienizada. Tá bom? E é claro, ainda por cima, super brilhante, né? Aí você pode pegar o seu shield, vai posicionar ali com a referência embaixo, né? Barra de pino embaixo, olha lá. Encaixa no seu Arduino e prontinho. Feito. Agora é só ligar no cabo USB, né? Depois que o álcool evaporou totalmente. Ligar a placa Arduino no cabo USB e começar a fazer todas as programações do nosso curso sensacional, que vai agregar muito valor técnico, educacional na área de eletrônica, hardware, software, Arduino, desenvolvimento de projetos, programação do básico avançado, melhorando a sua vida profissional, pessoal, no mundo da eletroeletrônica. Pessoal, é só o começo de uma era simplesmente fantástica, maravilhosa e imperdível. Perfeito, gente? Meus queridos, espero que vocês tenham gostado demais dessa primeira etapa, desse módulo sensacional, super hands-on, super mão na massa sobre soldagem eletrônica do nosso shield, pessoal. Soldamos ele completamente, olha que lindo, que maravilhoso, que espetáculo de placa, tá? Além disso, né, pessoal, essa aqui é uma placa, meus queridos alunos, que é comemorativa dos 100 mil inscritos do Eletrônica Fácil. Momento super importante do nosso canal, da nossa família Eletrônica Fácil, né? E pode ser que você que esteja assistindo esse vídeo no nosso módulo, do nosso curso de Arduino, que a gente esteja com 105, 110, 120, 150, 200 mil inscritos. Mas esse momento é muito, muito importante, porque a gente acaba de romper a barreira dos 100 mil e agora é sempre focar no estudo, na melhoria educacional do nosso Brasil, da tecnologia, da área de programação, da área de hardware, da área de eletrônica, para que a gente possa continuar juntos, eu e você, na família Eletrônica Fácil, nosso time de alunos sensacional, fazer com que todos aprendam cada vez mais eletrônica, mais programação, desenvolvam seus projetos, gerem cada vez mais ideias com muita criatividade para que possam colocar todos os seus sonhos em prática e fazer a diferença na sua vida profissional e pessoal de forma incrível. Tá bom? Então, meus queridos, não deixe de assistir os outros módulos do nosso treinamento, do nosso curso de Arduino sensacional. Já manda lá o feedback lá no nosso grupo VIP de alunos. Se você assistiu, se você gostou, se você tem alguma dúvida, manda na plataforma, manda nos comentários. Por quê? É só assim que a gente vai poder cada vez ser mais atuante, decisivo e impactante na sua vida profissional aqui no nosso curso de Arduino do Eletrônica Fácil. Tá bom? Um forte abraço da minha pessoa, professor Rodolfo. Lembre sempre, é o Eletrônica Fácil. Vida inteligente na internet. Curso de Arduino tá só no começo. Conta comigo. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até mais.